tema de hoje é o livro Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do Divaldo Pereira Franco. E quem irá falar deste livro para a gente hoje é o nosso companheiro Roberto Michalski. As nossas melhores vibrações para o Roberto. Boa tarde a todos, que Jesus abençoe a todos, que Francisco de Paula, a equipe espiritual, possa abraçar todos nós. Eu vou ficar aqui hoje para poder dedilhar aqui o computador, porque às vezes com o vídeo dá algum tilt, né? Qualquer coisa eu peço um socorro aí para o som. Bom, primeiro agradeço aí a casa, a confiança, já há alguns anos que eu venho aqui, normalmente às sextas e agora também aos domingos. Hoje eu estou sentindo falta de uma pessoa, não vem para falar de mim não, mas permita falar uma coisa. Minha esposa sempre sentava aqui e vinha comigo, mas ela desencarnou em outubro, depois de uma longa doença. Então, se de repente eu der uma balançada aqui, olhando para a turma da frente, é por causa disso. Aliás, fico muito feliz como a doutrina espírita fez bem para ela. Nesse processo de desencarne, na doença, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca vi um caso daqueles que a gente lê no capítulo 5, né? Bem-aventurados aflitos, uma pessoa com tanta resignação, com tanta força, naquela dor extrema, no desencarne, consolando a família, uma coisa assim. Ela começou aprendendo comigo, me acompanhando nas palestras. No final, eu aprendi muito com ela. Então, que se eu tenho direito de pedir alguma coisa para a equipe de Francisco de Paula, é que mande um beijo para ela, para a Regina. Mas eu sei que ela está bem, já tive até informações de que ela está bem. Bom, esse livro, Nas Fronteiras da Loucura, ele aborda, boa parte dele, a questão do carnaval. Talvez não seja por um acaso que colocaram ele uma semana antes do carnaval. Aliás, eu vim na Barra de metrô, já não vim de carro, e impressionante, por causa dos blocos que já tem por aí, né? Em todas as estações, muita gente fantasiada, e em alguns momentos no vagão tinha mais gente fantasiada do que gente apaisana como eu. Quer dizer, já está rolando o carnaval por aí, né? E essa obra não vem para demonizar o carnaval, não pensem nisso, né? A espiritualidade só alerta, porque a visão deles é uma visão de cima, né? Eles não veem como crianças mesmo espirituais, eles nos fazem alguns alertas. Então o problema não é o carnaval em si, são as vibrações. Nós vamos falar sobre isso, tá? Antes de entrar no livro, eu peço licença para vocês falar uns 10 minutinhos, 15 no máximo, sobre algumas noções básicas. Por quê? Um público assim, heterogêneo, nós temos pessoas que são PhDs em Espiritismo, algumas que estudam, conhecem bem, e outras que não conhecem nada, ou não conhecem muito pouco, ou quase nada. Então, para ajudar no entendimento dos assuntos que eu vou falar, eu vou, então, mostrar alguns conceitos, algumas coisinhas para vocês, tá bom? Para equalizar a informação e vocês entrarem, vamos dizer, no clima do que vai ser dito aqui, com um melhor entendimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre a matéria e sobre o corpo espiritual, o perispírito, que é a mesma coisa, corpo espiritual, perispírito, cujo entendimento nos abre a mente para compreender muitas coisas que acontecem conosco, a reencarnação, por que algumas pessoas vêm com doenças, por que às vezes uma criancinha já vem com depressão, com câncer, né? E como é importante a ação do pensamento, porque nós ainda damos muito pouca atenção à ação do pensamento e dos sentimentos em nós, no nosso corpo espiritual, na nossa vibração. Mas para falar um pouquinho sobre o corpo espiritual, vamos falar sobre matéria. Bom, sem querer enfeitar o pavão, sem entrar a fundo nessa história, todo mundo aqui, quase todo mundo deve ter estudado o segundo grau, tabela periódica. Lembram da tabela periódica, né? Qual é o elemento mais leve que existe? O primeiro da tabela, o hidrogênio. Porque o hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. Todas as estrelas, mais de 90% delas é hidrogênio.
Tá? Toda a outra matéria, além do hidrogênio, se condensa no núcleo das estrelas e quando elas explodem, né? Quando se transformam em supernovas. E aí, num processo de fusão e de condensação, se formam os planetas, como esse nosso, que é oriundo da explosão de uma estrela. Do ponto de vista material, todos nós aqui somos literalmente pó de estrela. Nós somos a matéria, né, é oriunda da explosão de uma supernova. Se você reunir toda a matéria do universo, todas as estrelas, todos os planetas, todas as luas, asteroides, tudo que a gente entende como matéria, essa matéria toda reunida daria apenas, olha o vermelhinho ali, 4% da matéria que existe no universo. Como é que é, Roberto? Não entendi. Se juntar toda a matéria, todas as estrelas, é isso mesmo. A ciência já reconhece, isso inclusive tem físico, um prêmio Nobel, porque comprovou que essa matéria é só 4%. E o restante, os 96%, 21% é o que eles chamam de matéria escura e 75% que eles chamam de energia escura. Quer dizer que existe no universo uma matéria que não é visível, palpável, que os nossos instrumentos não conseguem medir, mas que a ciência, por meios científicos, consegue detectar que existe, que é essa matéria escura. A nossa percepção da vida e do universo e do mundo é toda baseada nesse 4%, é o que a gente consegue ver, é o que a gente consegue medir. Mas existe matéria além disso. Quando se fala de um espírito, o médium viu um espírito, não viu o espírito, viu o corpo espiritual daquele espírito. Quando se fala de colônia espiritual, nosso solar, a gente pensa, como é que pode? Construção, prédio, né? Como é que os espíritos montam? Onde é que estão esses prédios? Alicerçado em quê? Nós estamos falando não dos 4%. Da mesma maneira que essa matéria que se organiza, a nossa mente constrói tudo isso, e a gente aprende a agregar a matéria e construir essas cadeiras, essas mesas, esse prédio, e o nosso corpo é formado de matéria densa, existe toda uma vida, todo um universo e construções nessa outra matéria que a ciência já comprova que existe. Então, o que a gente chama de colônia espiritual, o corpo espiritual, ele é composto dessa outra matéria. Dá para entender? Quer dizer, a gente sai do âmbito da suposição, porque muita gente pensa, plano espiritual, é fumacinha, o que é isso? Fica todo mundo flutuando, não entende bem. É matéria, é real, é concreto. Tá? Vamos falar um pouquinho do corpo espiritual. O corpo espiritual ou perispírito, que é a mesma coisa, é o corpo material do espírito. Assim fica mais fácil de entender, né? Todos vocês têm esse corpo físico, de carne aí. Mas junto desse corpo entranhado com ele, tem esse corpo espiritual, o perispírito, que não é composto desse 4% dessa matéria, do carbono, do hidrogênio. O nosso corpo, quase 70% é água. H2O, tem muito hidrogênio aqui, as estrelas, né? 90%, mais 90% é hidrogênio. Quando o indivíduo morre, o corpo material, o invólucro, perece. Tu é pó, eu ao pó voltarás, né? Seus restos deterioram. O espírito e o perispírito, por outro lado, continuam vivendo, exceto, como veremos, por uma camada do perispírito, do pretérico, que se forma quando ele está ligado ao corpo. Quer dizer, esse corpo espiritual, quando a gente morre, ele sai da carne, ele desencarna, como está na figurinha ali. Aquele lacinho ali de energia, isso acontece toda noite quando todo mundo desdobra. Todos vocês, à noite, quando dormem, ou se vão para o hospital e ficam em estado de coma, adormeceu, entorpeceu, o corpo espiritual se desliga, num simples cochilo. Só que a gente fica ligado para um cordãozinho de energia, o tal do cordão de prata. Esse corpo espiritual não é dessa matéria que a gente conhece, mas ele é um corpo vivo. Por incrível que pareça, ele tem órgãos perispirituais, tem um cérebro perispiritual, e a mente, que não é matéria, segue com ele.
Então, quando vocês acordam de manhã e sonham, por exemplo, sonhei que encontrei com a minha mãe que já morreu, de repente esteve com ela mesmo, desdobrou, esteve com ela. O sonho, às vezes, são coisas da nossa mente, que a gente recorda, que não tem nada a ver com desdobramento, e às vezes, muitas vezes, é o desdobramento. E os médiuns, por exemplo, eles têm essa visão e a lembrança muito real do desdobramento. E às vezes o sonho é a confusão entre as duas coisas. Então, todos nós temos esse corpo espiritual. Ele pré-existe, ele já existia antes da gente encarnar. Ano que vem, em 2021, em 2022, 2023, vão reencarnar milhões de pessoas, não é? Onde estão essas pessoas agora? No plano espiritual, com os seus corpos espirituais. Deus não nos cria no momento da concepção. Todos vocês já têm a existência, muitas encarnações. Então, onde vocês estavam antes de vocês nascerem? Estavam com o seu corpo espiritual lá. De que matéria esse corpo espiritual? A literatura espírita ainda não tem essa informação, mas pela ciência a gente já começa a sacar que é uma derivação qualquer dessa outra matéria. Noção de corpo espiritual não é do Espiritismo. O Espiritismo só veio aprofundar o conhecimento disso. Bíblia, Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios, Paulo de Tarso, né? Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Assim como há corpo animal, há também um corpo espiritual. Isso está na Bíblia, no Novo Testamento. Corpo espiritual se fala disso desde lá de Krishna, 3.500 anos antes de Cristo, tá? E hoje até a ciência já estuda, tem um francês, um médico, ele chama de campos morfológicos, ele já percebeu que existe uma energia, não vamos falar disso, que aí fica uma coisa muito técnica, não objetivo, né? Aqui aparece uma pessoa desdobrando, e ali na outra figurinha, um médium, né? E os espíritos em volta, com os seus corpos espirituais. Vocês daqui a pouco vão receber passe, os espíritos estão aqui, caminhando, alguns volitando, porque tem uma diferença entre o nosso plano e esse outro plano, né? Mas eles estão aqui com seus corpos espirituais, cabeça, tronco e membro. Provavelmente com a forma que tiveram da última encarnação. Isso é muito bom saber disso, né? Porque, por exemplo, quem está muito triste ou saudoso, como eu aqui, porque perdeu, por exemplo, a mãe, não perdeu não, a mãe está achada, está viva, com seu corpo espiritual no chamado plano espiritual. E eu tenho falado sempre nas palestras, não existe mundo dos mortos, não existe isso. Isso é uma concepção nossa, da nossa visão dos 4% da matéria densa. A criação de Deus não se limita a isso. Nós tornamos Deus desse tamanho quando a gente pensa que a criação se limita a esse 4% que já é maravilhoso. Todas as galáxias, existe muito mais coisa além disso no universo, tá? Então, o mundo espiritual não é mundo dos mortos. E outra coisa, não é sobrenatural, não tem nada de sobrenatural. É natural, é natureza. Tem uma ciência por trás disso que a gente não conhece. Começa a arranhar agora quando a gente entra no campo da física quântica, da ação do pensamento, o observador influenciando nos fenômenos. A gente já começa a perceber algumas coisas. Pode ter certeza que daqui a um tempo a ciência, talvez seja a ciência que vá convencer as pessoas de muita coisa. E aí a fé alicerçada pela ciência é outra coisa, né? Estou fazendo essa introdução, tá bom? Aí vocês vão entender o porquê. Uma pessoa ali deitada e desdobrando, no caso aí é de um vídeo sobre a desencarnação do Dimas, que está numa obra espírita. Então, acima, né, o corpo espiritual dele, e ele está se desligando do corpo espiritual. Tá? No processo de desencarne, aquele lacinho de energia, ele se rompe, aí fica a matéria. E o espírito continua com seu corpo espiritual. É muito comum quem participa de reunião mediúnica, por exemplo, que tem um grupo, aí vem o espírito lá, a espiritualidade traz, né? E aquele espírito, ele não sabe que ele desencarnou, que ele morreu. E o doutrinador, a pessoa que foi conversando com ele, tem que tomar todo cuidado para, né,
informá-lo da condição dele. É tão real essa vida espiritual que muitos que desencarnam acham que ainda estão aqui entre nós. Agora, se o espírito está por aqui, é porque o perispírito é muito denso. Aí tem uma outra informação aí por trás disso. Então, lá em cima tem o corpo espiritual, que é o corpo formado daquela matéria sutil, que não é o 4%, e embaixo o corpo físico de matéria densa, aquele 4% da tabela periódica, que vai ficar por aqui. Existe uma obra do Chico, né, do Espírito André Luiz, que fala da miniaturização do corpo espiritual no processo da reencarnação. É a reencarnação do Segismundo, do Missionários da Luz. O nosso corpo físico, a gente pode comer meses a fio, o que vai acontecer? A gente vai engordar. Pode malhar, os músculos vão crescer. Eu posso ter uma anorexia, né, ficar magrinho e quase desaparecer, só que isso leva tempo. Não é assim de uma hora para outra. Do lado de lá, não. Esse corpo espiritual ele é extremamente plástico, maleável. Pela ação do pensamento, pela indução magnética, os mentores conseguem mexer com esse corpo espiritual. E todo o processo de reencarnação tem uma miniaturização desse corpo espiritual. Então, no processo da fecundação, quando aquele óvulo é fecundado pelo espermatozoide, já tem um espírito ligado ali. Tá? Agora, mentalmente, ele ainda fica ativo durante um tempo, enquanto não se completa a encarnação. Mas ele já está preso àqueles átomos, né, que começam ali a se multiplicar naquele processo de formação daquele feto, daquele embrião. O espírito já está preso àquilo. E já está preso psiquicamente à mãe. Tá bom? Então aí mostra a miniaturização do corpo espiritual, que quem não está habituado com isso pode achar estranho, acredite que é assim, tá bom? No processo da encarnação ou da reencarnação, agem a genética para formar aquele corpinho físico lá, e age esse corpo espiritual que a gente já tinha, o perispírito. Então os traços que nós temos hoje, né, vêm da genética, cor de cabelo, pele, olhos, etc. Mas algumas características físicas estavam gravadas no corpo espiritual. O corpo espiritual é como se fosse um modelo para a formação do corpo físico. Tá bom? Então, se uma pessoa tem um espírito que vai reencarnar, o corpo espiritual lesado no cérebro, por quê? Porque numa encarnação passada deu um tiro na cabeça, e o corpo espiritual fica lesado não pela ação da bala, mas pela vontade, pelo pensamento, eu vou destruir meu corpo destruindo isso aqui. E isso grava o corpo espiritual e dá uma descompensação vibratória nesse corpo espiritual. Na hora de moldar o corpo físico, o que provavelmente vai acontecer? Vai encarnar uma criança com síndrome de Down, um problema mental qualquer, porque o corpo espiritual está lesado. Se a espiritualidade não for lá mexer nos cromossomos e tal, ela vai nascer. Por isso nasce criança cega, com câncer, etc. Porque são espíritos que trazem um perispírito lesado. Tá? E às vezes essas lesões não se apresentam logo na encarnação, se apresentam aos 30, 40, aos 80 anos de idade, na forma de uma doença, de uma coisa que estava gravada em nós. Toda a reencarnação é planejada. Então, todos vocês, teve um grupo que pensou onde vocês iam encarnar, quais seriam os melhores espíritos vocês reencontrarem, quem que reencontrar na família de vocês. E isso leva tempo. Porque imagina, a minha reencarnação, se eu tenho que reencarnar com alguém, se eu tenho que ter um filho, e aquele filho foi meu inimigo, de repente ele está encarnado, tem que esperar todo mundo chegar lá em cima para ir reencarnando cada um no seu tempo. Já imaginaram isso? Então às vezes leva 200, 300, 400 anos para juntar aquele grupo, para encarnar, para eles se ajeitarem, se acertarem. Porque tem débitos um com o outro do passado, e a lei leva a isso, essa lei de amor, um reajuste entre os espíritos. Vamos escutar um pouquinho o Haroldo Dutra Dias, eu espero que o vídeo dê certo, mas qualquer coisa ele nos socorre aqui no som, alto, baixo, se travar o vídeo eu dou um jeitinho aqui, vamos lá. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aqui está falando de reencarnação, de encarnação. A questão é, por que a gente não fica só no mundo espiritual evoluindo por lá?
necessidade da gente entrar num útero e assumir um corpo de carne? Essa que é a pergunta. Qual que é o objetivo de encarnar? Olha que interessante. Aí, os Espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação. Não está falando que Deus convida a criatura a encarnar, Deus propõe, chama. Não, impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Como? Mas, para alcançar essa perfeição, eles têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Vicissitudes. Isso é interessante porque há vicissitudes da existência corporal que independe de você ter débito ou ter crédito. Você pode ser um espírito que não tem nenhum débito com a lei. Se você encarnar, você vai ter que desencarnar. Não tem. Olha, eu vou desencarnar porque eu tenho um débito. Não, mesmo que você não tivesse. Mesmo que você não tenha débito, você vai desencarnar. Por exemplo, envelhecer é uma vicissitude da existência corporal. Não tem jeito. Envelhecer. Não, mas eu sou um espírito, eu tenho pouco débito. Então eu vou permanecer assim com 20 anos, até desencarnar. Não vai. Não vai. A questão de envelhecer é que ela implica num desgaste. Então, há um desgaste natural do corpo que vai ser sofrido por todo espírito que encarnar. Essa é uma vicissitude da vida corporal. E tem várias outras, né? Entrar na fila. Crescer. Esquecer. Diminuir o perispírito para caber num útero. Passar pela experiência do útero. Nascer. São vicissitudes. Visa ainda outro fim à encarnação: o de colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia. Pronto. Aliás, só não envelhece quem parte antes, né? Então, espero que todo mundo envelheça aí, quem é mais jovem. Para aproveitar bem quando está aqui, né? Porque dá um trabalho vir, partir muito cedo. Às vezes, depende da situação. Dito isso tudo, essa introdução, e você vai entender já por quê. Só uma informação que o Dr. Bezerra dá, né, que esse verbete carnaval, já que o livro fala muito do carnaval, foi composto com a primeira sílaba das palavras a carne nada vale. Né? Sabiam disso? A origem do carnaval. Aí eu não vou falar aqui dos bacanais lá de trás, no livro fala sobre isso, né? Mas essa história do carnaval é uma história antiga, né? E aqui no Brasil a gente tem isso muito da nossa cultura, né, o carnaval. A gente tem que saber separar aquele carnaval, como eu vi, muita gente que realmente vai para brincar, se divertir, e daquelas pessoas que vão com outros objetivos. Numa massa muito grande, você tem um percentual de pessoas ali que estão com outros objetivos, além de brincar, se divertir, esquecer de seus problemas, né? Que é típico do carnaval. Bom, vamos lá. Por que eu falei tanto essas coisas aí, essa base sobre a encarnação? Os primeiros 5 capítulos desse livro falam de um assunto muito delicado, que eu tenho que tomar muito cuidado para falar aqui, que é o caso da Julinda, que comete o aborto. Tá? Quer dizer, 5 capítulos são 31, 15% do livro fala sobre isso. Então, tinha que falar sobre esse assunto, né? Estatisticamente, num grupo assim, é óbvio, várias mulheres aí já praticaram o aborto. Então, antes de qualquer coisa, calma. Quem chegou aqui tem que sair melhor do que entrou, não é isso? Então, eu vou falar de algo que não é uma opinião pessoal, é do ponto de vista que eu mostrei,
Isso, vamos dizer, como o Divaldo falou, existe uma ciência por trás de tudo. A gente tem que ver essa coisa do corpo espiritual, isso é ciência, é matéria em outra dimensão, em outro estado, nós vamos chegar lá. Mas existe uma ciência, existe uma ordem por trás disso tudo. Existem leis. Tá? Então, quando a gente fala aqui do aborto, não fala para aquela pessoa que acha, eu sou dona do meu corpo, eu faço que... Não tem nada a ver com feminismo, não tem nada a ver com uma posição mais radical, ou disso, ou daquilo, né? Conservadora, nada. A gente está falando de algo espiritual para cada um refletir, tá bom? E sempre há como consertar as coisas. Enquanto está encarnado, é melhor consertar enquanto está encarnado, tá bom? Então, se alguém traz esse peso do aborto, fica tranquilo. Só lembrando que a responsabilidade do aborto não é só da mulher, não, tá? Se tem um casal e eles juntos, muito homem responsável, e às vezes a família, que até força, porque não quer o filho, porque é o outro de não sei o quê, muito cuidado com isso. Então, vamos lá. Tem uma mãe que faz... Eu não vou contar o livro todo aqui, eu vou pegar partes do livro e falar dos conceitos da doutrina espírita, tá? Não dá para falar o livro todo, porque até ele começa uma história, aí começa um assunto novo, lá na frente ele volta àquela história anterior. Então vou pincelar algumas coisas e entrar com os conceitos espíritas, tá bem? Então tem uma mãe que faz uma prece, a doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra estava, como ele sempre faz, e como já existe uma equipe espiritual no Carnaval, que monta tipo um posto de socorro ali no Campo de Santana, e essa mãe está fazendo um apelo ao doutor Bezerra. E ela era uma mãe, uma pessoa que tinha muitos créditos, uma pessoa muito boa, com virtudes, e essa prece chegou com força e o doutor Bezerra foi lá atender aquela mãe, né? Então, doutor Bezerra atendendo a mãe, vai ver qual é o problema da filha dela, alienada, né, filha única, que está no nosocomio. Eu falei, o doutrina espírita tem às vezes uns termos, né? Eu fui olhar lá no hospital, tá bom? Ele foi no hospital e está lá Julinda num quadro de psicose maníaco-depressiva. O marido dela queria ter um filho, queria que ela engravidasse, nada demais, né? E ela não queria ter um filho porque não queria deformar o corpo, queria aproveitar mais a vida, e ela resistia a ter o filho, o marido queria ter o filho, uma situação super comum, né? Julinda, então, engravida, e o que acontece? Ela não avisa o marido que engravidou, e aí ela coloca na cabeça a ideia do aborto, sem o marido saber. Doutor Bezerra, né, analisando essa situação, acompanha um desdobramento de Lucinda, né, até uma regressão, e ele verifica, né, que existe um espírito ligado a ela que queria reencarnar como seu filho. Esse espírito tinha muitos débitos com ela e ela com ele, típico dos planejamentos reencarnatórios. Quer dizer, esse espírito estava lá com o seu corpo espiritual, todo serelepe, e chamaram, vem cá, cidadão, você vai reencarnar agora. Agora você vai refazer a sua relação com esse outro espírito aqui, porque a lei exige que se amem, né? E tem que reparar um com o outro que fizeram um ao outro. Só que a mãe rejeita. Não tem a visão espiritual, está pensando no seu corpo, na sua vida, e quer abortar. E o espírito acessa esse sentimento, esse pensamento da mãe, porque ele já está ligado àquele embriãozinho que se formou. Por isso que eu falei aquilo tudo que eu falei. Fica mais fácil de entender e visualizar a situação. Esse reencarnante suplica, não mate meu corpo, minha mãe. E fala outras coisas que está no livro. E ele diz assim, se me matares, eu te desgraçarei. Jolinda concretiza o aborto, ela aborta. O que acontece? Esse espírito ainda fica ligado à matriz uterina, ainda tem laços fluídicos que o prendem àquele embriãozinho, àquela matriz, ao útero como um todo, e ele passa a obsidiar a Jolinda, tá? Passa num processo de obsessão. E isso nos leva a reflexões. Falei, são 5 capítulos. Se eu for falar dos 5 capítulos, dá 1h30 aqui. Estou dando uma pincelada, né? Então, isso serve para a nossa reflexão
sobre a gravidade dessa questão do aborto, entendeu? Não se trata de uma questão de uma pessoa mais conservadora, ou que a mulher é dona. Existe uma questão espiritual envolvida. O espírito, ele se sente agredido, e a espiritualidade fez de tudo, às vezes, para aquele espírito reencarnar. Como eu disse, pode ter levado 200, 300 anos para reunir todo mundo, porque tem outras pessoas que ele iriam encontrar. A gente só está vendo o pai e a mãe, mas teriam sobrinhos, primos, tias, que têm relação com esses espíritos, e é feito todo um planejamento. O que acontece? Quando esse espírito é rejeitado, se ele não tiver uma certa elevação, como era o caso, ele fica revoltado. E a lei permite, é causa e efeito. Tá? E tudo isso vai ter que ser refeito mais à frente, porque eles vão reencarnar. Eles vão ter que reviver isso novamente. Às vezes acontece na mesma encarnação. Daqui a 10 anos, ela engravida de novo, vem o espírito vem mais revoltado ainda. Né? E dá um trabalho para a espiritualidade, ou fica para outra, né? Mas por que o doutor Bezerra não? Porque o Filomeno aborda esse assunto do aborto num livro que fala muito do carnaval. Desde que eu me entendo como gente, até como piada, a gente fala assim, vem o carnaval em fevereiro, daqui a 9 meses vai nascer um monte de... Não é isso? Porque o carnaval está muito ligado a essa coisa da liberdade sexual. As pessoas se esquecem, e o carnaval, o bloco, a bebida, que está muito por trás do carnaval, hoje em dia, muito mais do que há 50 anos atrás, as drogas, você vê jovens saudáveis, bonitos, infelizmente alguns deles se drogam, álcool então está muito comum, e nesse calor, aquela mulher que não estava planejando aquilo ali, engravida. Esse carnaval vai acontecer isso. Né? E como está muito comum e vulgarizada a história do aborto, porque as pessoas não veem pelo lado espiritual, um monte vai abortar. E um monte vai assumir compromissos espirituais muito sérios. Por isso é colocado logo no início, a gente fala do carnaval, a questão do aborto. Porque o sexo e as drogas estão muito inseridos nesse negócio chamado carnaval. Infelizmente. Né? E parece que no Rio de Janeiro, né, que estava meio mortinho o carnaval de rua, nos últimos anos cresceu de novo, ficaram com inveja da Bahia, aquele trio elétrico, e é o que eu vi agora, quer dizer, falta uma semana para o carnaval, e o metrô todo fantasiado, parecia um bloco dentro do metrô, da Barra até aqui, né? Não existe problema da pessoa gostar de carnaval. A minha esposa, que desencarnou, que eu falei aqui, ela gostava de ver os desfiles. Nos últimos anos ela não via, mas tinha anos que ela varava a madrugada. Nunca foi de brincar o carnaval. E com certeza muitos de vocês gostam de ver, né? Muitos de vocês vão levar netinho no carnaval, naquele bloco infantil. O bloco infantil é outra história, não tem maldade, né? A não ser marido, mulher, um paquerando o outro. Mas entre as crianças não tem nada, né? Se fosse assim entre os adultos, mas quem que é puro de coração, né? Infelizmente, esse apelo do sexo, da pessoa querer se mostrar bonita e a sensualidade fala muito alto, isso gera esse clima que leva a, principalmente o jovem, com os hormônios em ebulição, uma tentação muito grande para o sexo, meio descontrolado, meio fora de hora. E tem outra questão envolvida aí, é a turma do lado de lá, que é o que é abordado aqui. Tem uma figurinha ali típica, né? E tem essa frase, né, de uma música, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Será? É do Chico Buarque, né? Será que só não vai quem já morreu? É assim mesmo? Né? Não. O carnaval do lado de lá é intenso. Espíritos superiores, doutor Bezerra, de jeito nenhum. Espíritos que desencarnaram, que estão com psiquismo voltado para quê? Principalmente drogas, sexos e muitos obsessores de espíritos que estão encarnados. Então vamos dizer que num grupo desse, 5% apenas esteja voltado para droga e álcool, o resto quer brincar. Vamos supor assim, eu não sei qual é o percentual, mas olha, só 5% voltado para o álcool, né? Eu acho que o percentual é maior para isso, e para as drogas. E os outros 95% que estão ali brincando, eles estão numa psicosfera, num ambiente mental, em que esses espíritos também são espíritos endividados.
Então, muitos dos obsessores deles estão ali doidos para que eles mudem de lado. Para o lado da droga, para o lado do álcool, para o sexo. Então, o jovem, principalmente, que está ali, mas todo mundo, porque eu vi senhoras também no metrô fantasiadas quando eu vim, estão submetidos, às vezes, a um assédio, a uma pressão espiritual muito grande de espíritos que querem que aquele espírito caia, que querem que aquele espírito não tenha sucesso na encarnação. E a lei permite isso. Nós estamos num planeta de provas, expiações, onde nós somos submetidos ainda a isso, tá? Do livro, né? Um pedacinho que eu peguei do livro. As duas populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia, isso é interessante, em perfeita sintonia, misturavam-se, sustentando-se, disputando mais largas concessões em simbiose psíquica. E nós estamos numa época agora que as próprias músicas incentivam muito a questão do sexo, da droga, da suposta liberdade, e a pessoa não se vê como um ser espiritual. Num planeta onde esse espírito não encarnou para ficar pulando e brincando, não. A alegria ela tem que ser natural, e a gente cultiva a alegria, os bons momentos, mas uma coisa mais artificial, forçada, através da bebida, do droga, da música, como se a gente precisasse de um mantra negativo para entrar naquele clima. Sem beber eu não entro no clima. Tem muita gente que é assim, eu tenho que beber para entrar no clima. Aliás, um parêntese. Quando eu tinha 25 anos, com a minha esposa, que já morreu, que já desencarnou, lá em Ladário, Mato Grosso, conhece? Tem base da Marinha, a família dela é da Marinha. Eu ainda não tinha casado com ela. Aí nós fomos no baile de carnaval da Marinha. Eu acho que é um dos... Fui em 2 bailes na vida, um do carnaval. No caminho, o que o Santinho aqui fez? Parou, comprou uma garrafa de batida. E fui eu, ela, as sobrinhas dela, todos, ainda bem que era na Marinha, não qualquer coisa, estavam lá os militares. Mas voltamos numa boa para casa. Mas com certeza ali, inocentemente, entre aspas, a gente estava justamente nesse clima aí. Quer dizer que para mim precisava da bebida para ficar alegre, né? Porque é muito fácil falar, mas a gente tem que olhar para dentro de nós, né? Hoje não, mas aos 25 anos, uma decisão que eu tomei, indo lá para o clube, eu fiz isso, né? Achando que era grande brincadeira, porque não tinha essa percepção das coisas do ponto de vista espiritual, né? Ainda correndo o risco de arrastar alguém, né? Até as sobrinhas dela. Então ele fala aqui de 2 populações, né? Em simbiose, em sintonia, aquela onda de pensamento, o espírito para o pensamento para o espírito é tudo. Nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, tá? A força do pensamento no plano espiritual, ela é incrível. Aqui também nós influenciamos uns aos outros, mas lá fora da matéria densa é demais, é muito potente a força do pensamento. Então você tem encarnados, um grupo com pensamento. Imagina uma música que esteja incentivando o sexo e tal, e aquele grupo pulando e bebendo, e no meio tem um ou outro drogado. A espiritualidade que é voltada para isso, com aqueles corpos densos, né, os chamados umbrais, estão em peso ali. Esse é o problema, tá? Se a pessoa sabe, está naquele clima, que é difícil, né? E ela se isolar e realmente só brincar, e pior se a pessoa tiver alguma sensibilidade, médium, então é danado. Num ambiente desse, o médium capta tudo, todas as energias ruins. Quem é que já não entrou num ambiente assim, pô, saí de lá me sentindo mal, às vezes com uma pessoa. Imagina num ambiente, né? Tem gente que vai na Rio Branco e fica doida, chega lá, não se sente bem, porque é tanta gente, é energia também, aquela agitação, né? Então, no carnaval existe essa característica. Portanto, não se trata de demonizar o carnaval, não. É que, infelizmente, no grau espiritual que nós estamos, o nosso padrão mental nessas festas, a brincadeira é em parte brincadeira. O psiquismo está muito voltado para outras coisas, tá? Bom, pedacinho do livro. Vamos ver o que eu pensei aí. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior, hein? No tresvariar das fortes sensações de que se não havia libertado com a morte. Disputava-se como chacais a vampirização das vítimas inermes telecomandadas.
estimulava a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participava. Ingeriam drogas de que os seus comparsas físicos, verdadeiros intermediários submissos, se auspiciavam. Dificilmente se poderia distinguir se os homens eram cópia rude das faces aberrantes dos desencarnados ou se esses os imitavam. Tal a sintonia e o perfeito intercâmbio sustentado. Quem está narrando isso é um espírito que está lá de cima vendo as duas populações, os encarnados e os encarnados. É um espírito que tem uma certa elevação e sabe dos comprometimentos daqueles grupos ali. Então ele está relatando, e veja isso só como um alerta, tá? Porque pode assustar, assim, é meio assustador mesmo, tá? Que em todo o processo, estamos falando de carnaval, pode ser uma determinada boate, um local assim, né, determinados clubes, determinadas situações em que o coletivo, o psiquismo, a psicosfera é muito densa em função do que estão pensando. Como aqui a psicosfera é leve, porque além de ter os mentores, isso aqui está numa bolha vibratória, vocês vêm aqui com uma outra disposição, né? E o assunto é até um pouco pesado, né? Mas é mesmo como alerta, tá bom? Então a espiritualidade está relatando o que eles estão vendo. Ó, tem dois grupos aqui, vocês precisam ver, porque nesse caso dos desencarnados, muitos estão com o corpo espiritual deformado. Vocês sabiam que nesses planos, que a gente chama de umbralinos, o espírito ele deforma às vezes o perispírito para assustar? E quando às vezes um médium vê aquele espírito, leva um susto danado, porque o bicho está feio lá, né? É um irmão nosso, né? Que está lá, então ele está narrando aqui, precisa ver, porque tem muito ódio às vezes quando identifica um inimigo, está brincando ali, que ele quer em cima, ele quer esganar aquele encarnado ali, né, que ele identifica, ou que ele quer sugar as energias, vai no pó mesmo, porque do lado de lá, aquelas leves emanações para eles é como se fosse um banquete. Tá? Tem isso também. Então eles induzem, porque eles querem um pouquinho para eles. Porque estão desencarnados, mas estão com um corpo espiritual denso, muito preso a essa dimensão nossa. Tá? Outro pedacinho que eu destaquei. Desde as vésperas haviam sido instalados, aí ele falando dos postos de socorro que são instalados. A espiritualidade não deixa ninguém desamparado, esse é o lado bonito, né? A gente nem imagina que ali naquele Campo de Santana, em outros lugares, já tem postos armados para auxiliar os encarnados. Eles não fazem isso julgando, dizendo que é errado, nada disso, fazem por amor. Eles conhecem a nossa natureza, né? Vão receber pedidos de socorro, preces, pessoas desesperadas, pessoas que não merecem passar por certas situações, outras eles vão deixar, tá? E vão socorrer aquelas que é possível socorrer. Então é isso que está sendo narrado aqui. Desde as vésperas haviam sido instalados diversos postos de socorro no nosso plano de ação, no espiritual, para serem recolhidos desencarnados que se acompliciavam na patuscada irresponsável ou aqueles que vieram para auxiliar os seus afetos desatentos ao bem e à vigilância, ao mesmo tempo minimizando a soma de infortúnios que poderiam advir. O abnegado Bezerra de Menezes, à frente de expressiva equipe de médicos e enfermeiros, de técnicos em socorros especiais, tomava providências, distribuía informações e cuidava pessoalmente dos casos mais graves, nos quais aplicava os recursos da sua sabedoria. E nesse livro você vai ver toda hora a ação do Dr. Bezerra. E eu fico impressionado, casos assim particulares, porque a gente fala assim, Dr. Bezerra, ele conviveu com Jesus, ele foi o Zaqueu lá da Bíblia. Quando Judas, segundo alguns estudiosos, isso está muito forte hoje em dia, segundo alguns, né, quando Judas cometeu suicídio, se enforcou, né, quando viu Jesus na cruz, foi chamado alguém para tomar o lugar de Judas. E de vários que acompanhavam aquele grupo, ficaram dois, e desses dois um foi escolhido, foi o Zaqueu, que mudou de nome para Matias. E ele foi martirizado na Etiópia, fazendo um trabalho de caridade. E Dr. Bezerra reencarna, né, várias vezes, e na última encarnação como Bezerra, né, que é o nosso Zaqueu lá
da Bíblia. Então é um apóstolo de Jesus. E tem uma historinha muito conhecida no meio espírita, que quando do lado de lá, Dr. Bezerra completou 50 anos de vida espiritual, porque lá eles fazem festa, viu, gente? Lá não é assim, gente carrancuda, os espíritos são felizes, são alegres, se encontram, fazem festas. Nesse outro plano, dessa outra matéria, com essas construções, quanto mais elevado, mais belas são, mais alegria existe. Foi feita uma festa para o Dr. Bezerra. E aí vem Celina, uma emissária de Maria, dizendo o seguinte: Bezerra, Maria, né, através de Jesus, Maria está te mandando uma mensagem que você já tem o merecimento de ir para outro orbe, não precisa ficar nesse planeta de sofrimento. Você já pode ir para uma orbe mais feliz para continuar seu progresso lá. E Bezerra pensa e fala assim: pede para Maria para eu ficar mais tempo aqui, porque tem muita gente sofrendo ainda na Terra. Então eu quero ficar aqui por mais um tempo. E o Dr. Bezerra ainda está por aqui. Tá? Então eu acho impressionante a humildade, o amor, né, de um espírito desse, porque é um espírito, quem vai ler lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai ver que ele reencarnou para unificar o movimento espírita aqui no Brasil. Ele tem um papel fundamental, ele é do primeiro time de Jesus na Terra. E ele trabalha com gente no carnaval, gente que bebe, se droga, está suicidando, se matando, e ele vai lá com amor atender as pessoas. É impressionante isso, porque a gente acha que espírito, a gente quer ir para frente, que se dane vocês aí atrás, não. Quando tem o amor, eles querem, né, que a gente cresça, que a gente acorde. É esse grupo todo que está aqui de Francisco de Paula, é assim que eles pensam, é assim que eles sentem por vocês, puro amor, independentemente da vida de cada um. É amor incondicional, é dedicação, abnegação e devotamento ao próximo. E isso é uma grande lição desse livro do Dr. Bezerra. Tá? Bom, é muito distinta a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Realmente, né? A gente que o diga. Transita-se de um para o outro lado com relativa facilidade, sem que haja inicialmente uma mudança expressiva do comportamento da criatura. Olha, a gente vem na casa espírita, toma passe, assiste palestra, tem gente que vai na missa, mas se não mudar, não vou dizer que não adianta, porque sempre fica uma semente, mas tem que mudar. Eu tenho que analisar minhas atitudes, eu tenho que mudar, né? Eu preciso dar passos para frente. Nós não estamos numa colônia de férias, a gente tem que entender isso. Os espíritos não querem que a gente seja aquele cara carrancudo, também, conforme eu falei, que é lá em cima. A gente gosta de ir à festa, aniversário, teatro, a praia, passear, namorar. A gente tem que fazer isso, é muito bom, temos que fazer. Mas um planeta de prova e expiação é uma escola e um hospital. Muitos de nós estamos bem doentezinhos espiritualmente. Alguns de nós fomos sacados lá do umbral para reencarnar. Muitos desses que estão naquele grupo lá pulando não têm ideia que vieram do umbral, que está sendo dada uma oportunidade para eles, que a Terra está no momento de transição da separação do joio do trigo, e eu estou pulando igual uma criança, e eu vou usar um termo assim, e eu não sei que a minha batata está assando espiritualmente, tá? E é isso aí, criança espiritual, ignorância, tá? E eles veem isso com o maior amor, tá? Então você tem um baile infantil de crianças puros de coração, porque ainda não despontou aquele espírito, né? Aquele homem velho. Normalmente aos 7 anos é que a criança por aí começa a se completar a encarnação e o psiquismo dele vem à tona completamente. Aquele espírito muito endividado, qualquer criancinha de 1 ano, 2 anos, é muito bonitinha, mas pode ser um espírito muito endividado ali. Que gracinha esse menino, qual o nome? Alemãozinho, Adolf, né? Adolf o que? Hitler? Né? Tão bonitinho, depois dos 7, né? E é um espírito que é amado, que um dia vai chegar lá. Agora, o que ele vai ter que fazer para consertar o que fez, é bom a gente nem falar nisso, tá? E aí no livro vai falar das obsessões, né? Que nesse processo, nessa simbiose, tem a obsessão simples, que é a mais comum, que às vezes a gente nem se dá conta. Sabe quando você não está aquele dia legal e tal, alguma coisa parece que não vai bem, você está nervoso, o que é isso? E às vezes é um espírito que está ali do teu lado, por um motivo, por 1000 motivos. Daí o vigiar e orar, o evangelho lá, a prece. Nós somos seres espirituais, gente.
cheio de amiguinhos do outro lado. A gente tem que tomar cuidado, né? É o que eu falei, aproveitar a vida, o que ela tem de melhor, mas levar a sério as questões espirituais, porque um dia a gente vai partir para lá, e nem todo mundo vai velhinho, não. Alguns vão antes da hora. A minha esposa foi com 68, que para os padrões atuais é nova ainda, tá? É uma doença muito séria e tal. Às vezes vai com 30, com 20, às vezes vai com um dia, com uma hora, com um minuto, né? Quando vai ser a nossa hora? Nesse dia, a grande questão é, o que você está levando? O quanto você aproveitou a vida, não para as farras, para as coisas que a gente sabe que são boas, mas para você se melhorar. Né? Lembrando que Jesus falou, não construa um tesouro na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói. Construa um tesouro no céu, porque onde tiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Então nós temos hoje encarnados um monte de espíritos, milhões, que não se dão conta que estavam no umbral, com corpos às vezes bonitos, né? Sem doenças, com uma baita oportunidade de fazer tudo, e agem como alienados, como crianças, às vezes dependentes dos pais até os 30, aos 40 anos, que está muito comum isso, jovens perdidos, espíritos que não se dão conta da oportunidade que estão tendo. E no carnaval, se já não tem uma personalidade um pouco forte, se tem uma tendência para ir para o outro lado, ou voltar a cair naquilo que o levou para o tal umbral, às vezes é o gatilho que faltava. Esse é o perigo. Porque nem todo mundo tem aquela firmeza. Aconteça o que acontecer, eu não vou me deixar influir. Eu quero brincar aqui, não. O cara vai no embalo, eu quero curtir a vida. É como se fosse o último dia da minha vida hoje, né? E pode acontecer de tudo. A obsessão por fascinação, que também é comum, e os espíritos têm que tomar muito cuidado com isso, é quando você, por exemplo, na mediunidade, o cara só recebe o mentor dele, só recebe Joana de Andes, só recebe, e tem um espírito ali induzindo a ele alguma coisa. E ele acha que ele é o suprassumo da mediunidade, por exemplo. Pode ser um processo de fascinação, tá? Ou nas relações. Estudem isso. Só estou relatando aqui, tá, que existem vários tipos de obsessão. E a subjugação é aquela que há uma simbiose tal entre o obsidiado e o obsessor, que o que está sofrendo a obsessão começa a ter o sentimento, né? É quase como se o obsessor dirigisse ele ali, como se fosse quase uma marionete. Então é uma obsessão mais assim, num estágio mais avançado. Difícil de curar, difícil da pessoa se livrar daquilo. Precisa muita vontade, precisa pressa, precisa ajuda espiritual, né? E as casas espíritas como essa estão aí para orientar, para ajudar. Mas nós somos seres espirituais, né? E temos débitos com espíritos aos quais nós prejudicamos. Essa encarnação é uma oportunidade. Alguns certamente vão sair dessa encarnação muito bem, entre vocês que estão aqui, outros nem tanto, mas qual é o objetivo nosso? Que todo mundo saia bem. Daí o esclarecimento, o conhecimento é fundamental para cada um em casa refletir sobre a vida, sobre o que tem feito, procurar os grupos de estudo, que é muito importante. É diferente você ler o livro dos Espíritos sozinho e ler com um grupo. Fazer um evangelho, entender o que é o evangelho no lar, que é um convite com hora marcada para a espiritualidade, na sua casa está lá presente. E ter uma proteção, né? Então, é muito importante nós nos ligarmos a essas coisas, sem fanatismo, tá? Porque a pior coisa que tem é o fanático religioso. Não estou falando disso, estou falando de uma coisa, um critério. Nós somos seres espirituais, a vida espiritual é uma realidade. Nós não estamos numa colônia de férias, nós somos observados. Houve um planejamento reencarnatório. Tem objetivo para cada um aqui na vida. Vocês estão reencontrando com seres. Vocês vão ficar de frente de situações para as quais vocês já faliram em outra vida. Isso é a prova, planeta de provas. Então eu errei em tal coisa na outra vida. Num determinado momento eu vou estar de frente daquela situação. Vai errar de novo? Isso é a prova, tá? E cada um de nós mais ou menos tem uma ideia dos pontos onde nós somos mais capazes de errar, né? De falir. Droga ali, ó, obsessor, cara bebendo, né?
sair da bebida, sair de um vício. Se alguém tem aqui um vício que está muito preso, droga, álcool, próprio cigarro, é difícil sair, né? Procurem ajuda. Se tem alguém assim, você consegue, acredita, mas tem que acreditar em você, antes de qualquer coisa. Existe a casa aqui, pode orientar, pode ajudar. Existem lá fora grupos como o AA, que são sérios, fazem um trabalho bonito. Lute, tá? Mas fora esse processo da droga, essa influência espiritual pode ser por muitas outras coisas, tá? Então, voltando, lá no capítulo 6, eu tenho que tomar cuidado com o tempo, é até 5 horas, né? Caramba, acho que vou ter que correr aqui, estou falando demais no início. Ele vai falar da cidade regurgitante, era um pandemônio, né? A multidão de desencarnados se misturava à mole humana. Eu vou pular isso, quer dizer, ele vai chamando a atenção da visão espiritual daquele grupo do outro lado, tá bom? Há estudiosos do comportamento e da psique, ou psique, né, sinceramente convencidos da necessidade de carregarem-se as tensões e recalques nesses dias, em que a carne nada vale, cuja primeira sílaba de cada palavra compôs o verbete carnaval. Sem dúvida, porém, a festa é o vestígio da barbárie. Olha a visão do espírito mais elevado. A festa é o vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes, e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituir as paixões do prazer violento, e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Ou seja, esses espíritos mais elevados se divertem muito, eles são felizes muito, eles têm prazeres, gozos muito. Isso está inerente à evolução. Não um espírito evoluído é carrancudo, fechado, não. Eles são felizes, mas a felicidade deles é natural, é calcada no amor e em sensações que a gente não faz ideia, de tão boas, de tão puras. Então eles olham para isso. Já viram a farra do boi? Em que pega os bichos? Tem gente que vive aquilo ali, é um prazer enorme pegar o boi, retalhar. O que acontece com a gente? Você já vê mais assim, né? De homem. A visão deles conosco com relação ao carnaval. É uma farra do boi, mas só que o boi é o espírito, somos nós. Nosso corpo, nossa mente. Tá? É uma farra. Que, coitado, eles não sabem em que eles estão envolvidos ali. Não têm a visão do que é a felicidade verdadeira. É mais ou menos por aí, tá? Ele vai falar do posto de socorro central, né, que era numa praça arborizada, Campo de Santana, da grande metrópole, com diversos subpostos, né, lugares reservados aos grandes desfiles e às mais expressivas aglomerações. O socorro somente seria concedido a quem o solicitasse. Eu vou pular isso. E aí é interessante, né, que o autor espiritual vislumbrou um poeta cujas músicas eram muito familiares na terra. E ele está lá gentil, atendendo as pessoas, sem alarde. E ele foi junto para perguntar, vem cá, você é fulano? Né? E o tal poeta diz assim, sem resistências morais, resvalei não poucas vezes, carpindo na soledade, na fuga pelos alcoólicos e drogas outras. O tormento que me não deixava. Amei muito, certamente que um amor desconcertante, aturdido, que passeava pelos bares de má fama e cabarés, sorvendo toda taça de aflições. Quer dizer, algum poeta curtiu muito o carnaval, né? Do ponto de vista nosso, viveu muito essa situação, mas do lado de lá já mudou de ideia. Tá? Mas que poeta é esse? Aí eu fui pesquisar na internet, peguei num site espírita, pergunta, como o carnaval era visto agora por Noel Rosa? O conhecido compositor que no plano espiritual fazia parte da equipe de cooperadores do Posto Central. A resposta, ele o via com desalento. Aí vem ele dizendo, né, o carnaval para mim é passado de dor, declarou ele a Manuel Filomeno. A prática da caridade é que agora constituía para ele a festa de todo dia, como a primavera que surge após o inverno sombrio. Apesar da noite vitoriosa, acrescentou o poeta da vila, o dia de luz sempre triunfa e o bem soberano tudo conquista, que está no capítulo 6 da Fronteira da Loucura. Então tem uma passagenzinha interessante, né, que fala do Noel do outro lado, já trabalhando no bem.
E às vezes a gente fala, mas pô, carnaval é tão bom. Que, gente, tem coisa muito melhor, acreditem, né? E esse é o grande lance. E como eles veem as influências espirituais, os comprometimentos, tem uma visão diferente da nossa do carnaval, tá? Repito, não estamos demonizando o carnaval, tem muita gente que vai brincar, consegue, só estamos alertando e mostrando as coisas do ponto de vista espiritual, tá bom? Senão, pô, vai ter gente que não vai querer nem ver o desfile da escola de samba na TV. Também não é por aí. Calma, muita calma nessa hora. O problema das drogas, vamos falar disso rapidinho. Face à necessidade de promover o progresso moral do planeta, milhões de espíritos foram transferidos, olha isso aí, milhões de espíritos foram transferidos das regiões pungitivas, milhões de espíritos foram tirados do umbral, onde se demoravam, estavam lá há muito tempo, para a inadiável investidura carnal, tinha que reencarnar, por cujo recurso podem recompor-se e mudar a paisagem mental. A reencarnação é uma oportunidade do espírito mudar, né, a mente, os sentimentos, se redimir dos erros, aprendendo na convivência social os processos que os promovam a situações menos torpes. Dependências viciosas, no entanto, decorrentes da situação em que viviam, dão-lhes a estereotipia que assumem, tombando nas urdiduras da toxicomania. Quer dizer, muita gente já traz tendência lá de trás, de outra encarnação. O álcool acontece isso. Tem gente que pega o primeiro copo de álcool, o segundo, bebe, vai beber como a gente fala socialmente, né? Outros pegam o primeiro copo de álcool, vai ficar alcoólatra. Ele traz uma predisposição. Aí tem uma ligação de 10 genes com o lado espiritual que não vamos falar aqui, tá? Mas existem tendências que todos nós trazemos que só falta às vezes um gatilho. E o gatilho vem em situações como essa, em que nós às vezes estamos submetidos a uma prova ou numa aparente alegria em grupo, como um carnaval, porque nesse carnaval, infelizmente, muitos jovens que nunca encostaram na cocaína vão encostar. Muitos que não eram alcoólatras, vão se tornar alcoólatras. Muitas meninas que não pensavam em engravidar, vão engravidar. E muitas vão abortar. Tá? Num contexto de milhões de pessoas, pode parecer que isso desapareça, nem seja notícia na mídia, mas a espiritualidade capta cada um, porque Deus ama cada uma e faz um alerta. Isso tudo é um grande alerta. Tá? Onde a prece é fundamental, como aquela mãe que fez a prece do Dr. Bezerra. Eu vou falar, se algum de vocês tem um amigo, um parente, um filho, um sobrinho, um neto, que vocês estão muito preocupados, peça para o Dr. Bezerra, né? Pede para Francisco de Paula, pede ajuda, tá bom? A força da prece. E aí vai contar o caso de 5 jovens, não vou ler, estavam num carro, 2 em alta velocidade. Um deles desvia, o carro de trás, estava todo mundo alcoolizado e drogado. Não consegue desviar e cai no mangue. O motorista morre na hora. Os outros morrem sufocados pelo lodo do mangue. Já tinha um parente deles, uma mulher, uma mãe ou avó desencarnada, vendo a situação e fazendo prece pelo que estava dirigindo. Prece. Só que ele estava tão enlouquecido que ele criou tipo uma carapaça fluídica, que a prece, a intuição não valeu. E ele bateu. E aí vai ser relatado no livro, vai até em reuniões mediúnicas. Primeiro, o que eu mostrei aqui, do desenlace do perispírito e do corpo físico. Como foi sofrido, como foi demorado. Porque não era hora, tinha laços fluídicos fortes. E eles estavam com o perispírito muito denso pelo estado mental deles. Então esses jovens sofrem muito. Não é um acidente comum que aconteceu, que pegou o freio de pessoa. Não, jovens drogados. São jovens, são espíritos, sabem o que é certo e o que é errado. Né? E desencarnam nessa condição, em quase suicídio indireto. Né? E vão sofrer as consequências no corpo espiritual também disso. Porque quem ingere droga, né? Quem ingere droga, não é só o corpo físico está dando danificado, o corpo espiritual está sofrendo tudo aquilo ali. Aí vai reencarnar com uma doença, um câncer de sangue, por exemplo. Né? Por isso, tá? Então tudo tem consequência. E nesse caso eles fazem um alerta aqui, porque bebida e volante não combinam. E jovem, né?
É uma combinação explosiva. A gente tem morte aí no trânsito, são 50 mil por ano, né? Coisa assim. Então ele mostra, do ponto de vista espiritual, a tentativa de ajuda da avó desencarnada, o resgate, e aí vai Dr. Bezerra com os espíritos, atendendo a prece daquela avó, que está desencarnada junto com o grupo ali do Dr. Bezerra, já tem um monte de espíritos em volta desses jovens, que são... Isso é meio assustador também, mas nesses planos mais umbralinos, tem espíritos que vão sugar as energias daqueles corpos, daqueles espíritos que estão num processo ainda de desencarnação. É horrível isso. Então, eles agem fluidicamente, né? Conseguem retirar aqueles corpos espirituais daqueles corpos físicos. Eles têm uma colher de chá devido ao mérito da avó, a influência do Dr. Bezerra muito forte, e eles são levados, são resgatados, tá? Mas eles ainda têm uma ligação fluídica, mesmo à distância, com aqueles corpos. Então é feita a autópsia, eles ainda sentem os efeitos da autópsia, porque embora estejam separados fisicamente, corpo físico e espiritual, ainda há laços fluídicos. E isso é um problema do suicídio, né? Principalmente quem dá um tiro, toma um veneno, ele fica muito ligado ainda ao corpo físico. Por isso que uma vez perguntaram para o Chico Xavier sobre cremação, ele falou, dá pelo menos 72 horas. Porque quem garante que Porque só o espírito mais desprendido, desmaterializado, mais elevado, ele se desprende rápido, fácil. Em pouco tempo, em poucas horas, alguns quase que imediatamente. Aqueles mais materializados, ou que têm um laço fluídico muito forte, ficam presos, né? Imagina cremar o espírito que ainda se sente ali no corpo. Tá? Por isso ele recomenda pelo menos 72 horas, por causa dessa ligação do corpo espiritual. E essas coisas todas, acho que fazem vocês entenderem porque eu falei tanto no início, né, sobre o corpo espiritual. Bom, ele vai dizer que em torno da Terra, isso é o Manuel Filomeno, né, ele detecta faixas vibratórias concêntricas que envolvem a Terra, algumas faixas mais condensadas, tá? Compostas de elementos que me escapavam, no entanto, vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta. Eu vou mostrar uma figurinha que vai facilitar. Está ali. Aquele caroço ali no meio é onde a gente está pisando, é a Terra aqui. É o nosso plano físico. Em volta é o que a gente chama de plano espiritual. São várias zonas vibratórias. As mais próximas do núcleo, onde nós estamos, são as mais densas. Lembrando muito a atmosfera, que é mais densa aqui. Lá na Bolívia, onde os jogadores vão jogar futebol, reclamam para burro é alto, o ar é mais rarefeito. Assim é. Então são faixas vibratórias. Quanto mais próximas da gente aqui, mais densa. Quanto mais afastada, menos densa. O corpo espiritual, na hora de desencarnar, ele tem uma densidade. Olha que interessante, uma certa vibração. Então, igualzinho a um balão, a gente pode ir para uma faixa número 1, número 2, número 4. O que vai definir essa densidade do perispírito, essa vibração? É uma lei que a gente não se deu conta dessa lei, a lei de amor. Quanto mais ama, quanto mais desmaterializado, quanto mais moralizado, mais vibrante e mais leve é o perispírito. Quanto mais afastado dessa lei de amor, quanto mais voltado à matéria, quanto mais desmiolado, mais denso é o perispírito. Então esses rapazes, quando desencarnam, eles ficam nesse plano logo aqui, é o famoso umbral. Isso é umbral, porque o corpo espiritual é muito denso. Os espíritos que estão nos atendendo aqui, eles normalmente vêm lá de um plano espiritual lá mais elevado, adensam o perispírito, daí o preparo, a prece para o nosso psiquismo não ser tão desagradável para eles. E durante um momento eles ficam aqui para atender. Provavelmente aqui em cima tem um hospital espiritual, né? Onde alguns estão resgatados, são levados aqui. A casa espírita não se limita ao espaço físico, tem outro. Então ali mostra como é o orbe terrestre. Nesse núcleo aqui tem 8 bilhões mais ou menos. No restante tem mais ou menos 22 bilhões. A Terra, o orbe terrestre, tem mais ou menos 30 bilhões de espíritos. Existem intercâmbios com outros mundos, etc., que não é o motivo de nós falarmos aqui. Então, ali em torno de nós está um umbral, uma multidão de espíritos muito comprometidos
muito influenciados pelo nosso pensamento, nós influenciamos uns aos outros. As nossas preces, pelo padrão vibratório, atravessam essas zonas mais densas e atingem os espíritos que estão nas zonas menos densas. Tá? Por um processo de sintonia decorrente do comportamento que se mantém no mundo, os desencarnados imantam-se aquelas que lhes são afins, graças ao teor de valores morais que caracterizam cada um. Constituem regiões densamente povoadas, porque um planeta como o nosso tem muito espírito nessas zonas mais densas. As de condensações mais fortes, onde são fáceis de encontrar os núcleos de dor e aflições mais primitivas, em que os invigilantes e irresponsáveis se demoram. Nós estamos num momento hoje de transição planetária, que alguém pergunta para o Divaldo, é aquilo que Jesus previu lá atrás, da separação do joio e do trigo. Que momento é esse do planeta? Depois de muitas reencarnações, os espíritos que não atingiram o mínimo de evolução, que ainda estão muito brutalizados, eles vão se separar, não encarnam mais. Então eles ainda estão por aqui. E a espiritualidade está descendo nessas zonas vibratórias mais densas e estão fazendo uma limpeza ali. Então está havendo um reencarne em massa de algum tempo de espíritos que estavam há muito tempo sem reencarnar, tá? Daí essa confusão que a gente vê no mundo, essa diferença já entre algumas pessoas, tá? Algumas já mais espiritualizadas, imaginando um mundo melhor, e outras ainda com a mente como se estivesse vivendo na Idade Média. Aí eu botei ali, eu destaquei essas zonas vibratórias mais densas. No livro fala sobre isso. Postos de socorro cristão, núcleos de apoio, centros de atendimento, multiplicam-se nesse campo de guerra. Quer dizer, nessa zona, está vendo aquela figura ali onde tem umas coisinhas assim? Ali são representando os campos de trabalho, alguns núcleos avançados de atendimento. Nesses umbrais, é como se fossem fortalezas, né, para resgatar os espíritos que já têm algum arrependimento. E quem trabalha lá é espírito muito abnegado, que ama muito, porque eles estão envolvidos num psiquismo, numa psicosfera densa, e estão ali por amor para resgatar. Esse é o grande trabalho que a gente não vê, que a espiritualidade faz. Resgata, ajuda aquele ser a reencarnar, aí ele vai pular o carnaval e se encher de droga de novo. Olha só a confusão, né? Quando não faz coisa pior. Brincar o carnaval, retiro o que eu falei, pode brincar o carnaval, desde que tome os cuidados, tá bom? Ele vai falar de novo, vou pular isso, tá? Que eu queria não deixar de falar de uma coisa aqui. Essas horas são muito importantes, de transição moral da Terra e dos seus habitantes. Legiões que se demoravam retidas nessas faixas, ainda assinaladas pela barbárie, portadoras dos instintos agressivos em afloramento, vêm sendo trazidas à reencarnação em massa, obtendo a oportunidade de fazer a opção para a liberdade ou exílio. Jesus falou muito desses tempos. Ele fala de forma simbólica, separação do joio do trigo, separação dos bodes, das ovelhas, o que vão sentar à direita, à esquerda do meu pai. E quem vai sentar à direita? As ovelhas. São aqueles, né? Eu tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Fome não só do alimento físico, não só a sede da água, mas a fome do alimento espiritual, de um abraço. Estava nu e me vestiste, eu não tinha nada e fui ajudado, fui orientado. Estava na prisão e foste me visitar. Eu estava num processo depressivo, todo mundo se afastava de mim, mas teve um que veio me ajudar. Eu estava na prisão, preso na minha ignorância, na minha dor, mas teve uma alma bondosa que insistiu comigo. Pode significar prisão física. Então ele fala de maneira muito simbólica e usa aquele linguajar duro, né, daqueles que são lançados no inferno, no umbral, né, aqueles que não vão se recuperar, que vão ser exilados para mundos que são similares à Terra há séculos atrás, onde não existe. Basta falar em que não existe anestesia, já dá um medo, né? Viver num mundo onde não tem anestesia, já dá um medinho. Onde não tem medicina, como a gente conhece hoje, já dá um medinho, né? Agora, quando tem um monte de gente invadindo a tua aldeia para te escravizar, dá mais medo ainda. É a Terra no passado, é
esses espíritos vão para esses mundos que estão nesse estágio. Então, vou passar rapidinho aqui, se o vídeo... Essa passagem de Jesus, e depois eu queria encerrar aí com uma coisa muito positiva, por causa do tempo. É muito bonita, muito simbólica. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, tudo espiritual, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muito bonito, né? Muito profundo se a gente enxergar pelo lado espiritual. Quer dizer, depois de tantas encarnações, vai chegar a hora da transição, porque existe um planejamento para esse planeta. E aí aqueles que vão para outra escola, os muito rebeldes vão para outra escola, porque os mundos são isso, escolas e hospitais. E está reservado para a Terra coisas muito bonitas. E vem espíritos mais evoluídos de outros orbes. A gente, os filhos e os netos de vocês vão ver coisas maravilhosas, né? E nós estamos em pleno turbilhão da transição, tá? O último capítulo, a fluidoterapia, vai falar do passe, né? A nossa irmã que tinha sofrido lá o aborto foi recuperada, ela passa a ser tratada, muda o estágio mental dela, e isso é que é importante. Então, se alguém aqui, não só o aborto, cometeu um erro que pese na consciência, porque isso, a culpa é horrível, de uma relação com uma mãe, mesmo o aborto, seja o que for, sempre há tempo de recuperar. Aborto, por exemplo, minha sugestão, ajuda crianças. Aqui tem evangelização, procura como ajudar na evangelização. Tem orfanatos, procure ajudar. Tem sobrinho, olha diferente o sobrinho. Olha as crianças, é uma maneira de você... Faz prece por esse que você não fazia ideia disso e agora faz. Perdão para ele, tá? A prece ajuda muito, mas uma prece sentida, tá bem? E eu vou fazer para encerrar,
como esse assunto eu acho assim um pouquinho pesado, eu vou sugerir a vocês para a gente fazer um exercício, facilitar o trabalho da espiritualidade para o passo. Acho que eu fiz aqui da outra vez. Vou botar uma musiquinha. Vou pedir para vocês, sério, hein, gente? Respirem fundo, assim, puxa o ar 3 vezes, prende, solta devagar. E no início, numa parte da música, eu vou falando algumas coisas para direcionar o pensamento de vocês. E depois vou deixar por conta de vocês. Vocês são tão espíritos como os espíritos que estão aqui desencarnados. Igualzinho, a diferença é só a evolução. Nível de amor, de conhecimento, que eles já têm. Mas todos são filhos de Deus e têm a capacidade mental, que eles mostram isso para toda hora. Usem a mente de vocês a favor de vocês. Vocês não têm ideia do poder do pensamento, da prece, da mente. Vocês são seres que pensam. Vocês não são carne. Não é a carne que sente. A carne não ama. A carne não prejudica. O espírito se prejudica. O espírito ama, o espírito odeia. Vamos então usar o pensamento a nosso favor. E eu vou direcionando então, botando uma música suave, muito bonita. Quem quiser fecha o olho, quem quiser mentaliza esse coração aqui. Na obra Nosso Lar tem um momento, toda hora lá no fim da tarde na colônia, que eles projetam um coração plasmado mentalmente pelos ministros da colônia e eles irradiam raios de luz para a colônia. É uma sustentação psíquica, energética, é o que nós vamos fazer aqui. Acreditem que vocês vão fazer. E a espiritualidade vai sustentar isso. Então vou pedir até para vocês, imaginem um coração aqui plasmado na frente desse, tá? E vocês vão plasmar pelo pensamento. Vamos lá. E eu vou falando só no início da música. E o tempo não deixa mais a gente continuar, né? Leiam um livro, tá? Sem estresse no carnaval. Muita paz para todos, tá? Que Jesus, Francisco de Paula, abraço todos vocês. Se sentirem um aperto, peçam ajuda. Acreditem na força da prece, tá? Nós não estamos largados aqui não, tá bom? Então, muita paz para todos. Obrigado aí pela atenção.